pessoal, ok? Então, sobre os fatores ligado essa quebra de braço entre os conteúdos, as pesquisas que eu estava falando, sobre assuntos que quando estudamos sobre periodização também, sabemos que tem um grupo interdisciplinar, multidisciplinar, multifuncional. E lógico, nós olhamos assim algumas polêmicas relacionadas às questões de caneta. A caneta que eu lembro que eu emagreci foi a caneta que o orientador lá falou que não tinha como me orientar. Eu fiquei um pouco deprê e eu não comi muito não na época. Não sei se abalou a leptina, ok? Não sei se abalou a leptina, o campo de hipófise posterior que interliga as questões do estresse, as questões de escrever. Ok? É lógico que a caneta que estão comentando, falando aí sobre assuntos, sobre vendas, né, que está havendo um destaque muito grande. Esses são fatores importantes, pessoal. Como eu já falei, eu entrei tempos atrás em uma live aí, conversando com uma psicóloga, falando com ela que a época arcaica é a época atual, mas vai depender de cada gosto, as suas independências, que é um processo de aprendizado, e dependências que vai haver este aprendizado, né, que liga assimilações e fatores importantes nessas resistências entre semelhanças e igualdades. Mas quando eu falo sobre caneta aqui, se é caneta azul ou branca, nos coloca fatores que relacionam. Quando nós entramos em qualquer tipo de contrato, vem um metabolismo basal tão grande, né, que a pressão arterial, a frequência cardíaca aumenta. A caneta. Então, é lógico que nós olhamos esse suporte, já vi nos campos analíticos, né, nos campos, né, laboratoriais, de farmácias, e também coloca em destaque. Estou falando aqui que o texto, né, não sei se a testosterona tem a ver com o emagrecimento, esse texto tem a ver, mas nos coloca fatores importantes, né, que vêm a relacionar, tempos atrás, cintas abdominais, que tinha um aparelho, que ali fibrava, né, uma fibra motivacional, porque aqui tem um tema, as fibras motiva, as fibras energéticas que relacionam a fibra, ou seja, é algo que eles colocam, né? Lógico que a fibromialgia, a distrofia, tempos atrás se olha alguns autores falando até em campos de farmácias, cidadãs que era o que? Era um indicado whey protein. Você pode ver as questões de dieta ligadas à nutrição alimentar, as questões de tópicos alimentares. Só tem distrofia muscular, algo tem que ter a ver o que? Com portas que ligam o fortalecimento osso-articular. Relaciona esses fatores. É lógico que o emagrecimento, as questões das dobras cutâneas, as avaliações periométricas, fica algo importante em nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que a própria caneta, ela coloca um fator de ensino. A própria caneta coloca um fator assim, assumante, né, que você tem que ler, tem que escrever, porque até hoje a caneta ela não saiu da linha. É algo que possa ajudar os educadores e os analfabetos como nós, nos campos funcionais, como nós, alfabetos, com respeito, em questões disso, porque a caneta e tem um lápis. É bom que se a própria criança, como eu coloquei ali sobre ecologia, o que é realidade, o que é capitalismo, está ligado ainda aos campos cartorais. Tem cartórios ainda. Às vezes as pessoas, é lógico que o campo online, ou seja, digital, as telas digitais, como diz o autor, é o da Silva e o May, tem um Paraíso May, acho que é Paraíso da Silva, ligado ao campo pós-educacional, é um livro muito bom, tem uma capa bem interessante, bem parecida com esses tijolos aí, que é um quebra-cabeça, que a educação é um quebra-cabeça, quebra-cabeça ou um quebra de braço? Que ocorre um quebra de braço mesmo, é uma colisão histórica, né? Quem tem a sua profissão, a sua formação, escolheu, nos coloca fatores que ser interessantes em questões de respeito corporal. Mas quando eu falo nesse sentido, o que ocorre? Eu ia até usar esse termo na época, se tivesse falando nessa sala de aula aí, falar, olha, a nossa caneta emagrecedora é aula teórica. Vocês vão entender o que é movimento, o que é educação física, vocês vão me explicar, porque eu estou querendo entender até hoje, vocês vão escrever, vão ficar um mês nessa sala de aula.
depois vamos analisar, depois eu vou analisar um campo de peso, pegar aquele negócio de peso que eu tenho lá na aparelho de peso, tinha a fita métrica para analisar e a altura de vocês. O exercício, a atividade física está ligado ao exercício físico. Então, se é exercício físico, tem que ter programas. Então, você está fazendo exercício físico na sala de aula também. Não é só lá fora, não. Então, mas às vezes eu sei que alguns autores, como William Coleman, que é respeitado desde a década de 60, as questões dos protocolos, que abrangiu vários organizadores, não só ele, vários PhDs ali que você coloca ali, você vê o prefúcio, né? O prefácio, coloca vários colaboradores e várias disciplinas ligadas à promoção de saúde. Esses são os protocolos que relacionam o esforço máximo, submáximo. Quer dizer que a caneta em si há um dispêndio calórico. É lógico, nós queremos algo imediato. Mas aí é lógico que eu não estou nessa realidade, né? Campos de fins. Mas não fim, no campo de pesquisa eu estou aqui. Né? Nas a minha aposentadoria que eu correlaciono aqui. Ou seja, é lógico que eu ia falar caneta emagrecedora, essa aqui agora. Vou escrever o treinamento para ti. Qual é a caneta que você quer? Vermelha, branca? Pega lá atrás, lá que nós vamos escrever um treinamento, circuito, uma estação que possa ajudar, né, em questões de concepções. Ok? Coloca fatores que venham relacionar o nosso dia diário. Lógico, eu vi a perda aí, né, do meu pai, tem nessas questões do meu irmão também outros fatores, também como a mim mesmo, mas que relaciona a questão de que tem que ter caneta, tem que ter um papel para escrever. Então muitas vezes a caneta emagrecedora é uma maneira de você analisar os campos diplomáticos. Eu vi aí aquela carta que abriu aí, eu liguei lá, né? Eu lembro, o Bolsari ligou lá em 1987, Bolsari. Ele colocou lá como de referência a Cruz Vermelha. Ok? Então são fatores importantes. Então, quando falamos sobre fadiga, sobre concentração, sobre enzimas, estamos falando de emagrecimento, IMC, ou seja, o índice de massa corporal, IMC, índice de massa corporal, são fatores que vão colocar enigmas, relacionam o metabolismo basal, metabolismo lento, rápido, ou seja, hipertiroide, hipotiroide, a questão da glândula, se a glândula é enzima, não sei, se a enzima ela vai ser notificada com oficiosa diante de glândulas também que relacionam a absorção dos nutrientes, que venha a verificar os parâmetros importantes. Aonde eu vejo algo que venha emagrecer, também eu tenho que ver algo que venha enrijecer e fortalecer as camadas ligadas a partes musculares. Eu tenho algum tipo de, por exemplo, usar um termo assim que sucinto, Zanabol, pessoal, Zanabol, são os termos morfológicos. Então, vou ter que treinar, vou ter que ter uma orientação, vou ter que ter uma prescrição, vou ter que ter outros fatores que venham relacionar a esse processo. É o texto, textos, que vai ser contextualizar fatores importantes. Ok? Então, as distinções entre as variabilidades ligadas à motricidade humana. Então, quando falamos sobre motricidade humana, há esses fatores determinantes. Como eu falo, olha, o professor de educação física, ele se aposenta quando ele entra em educação física. Por quê? Se aposentou para não ficar parado, ele não fica parado. Por quê? Ele porque não tem nada a ver o movimento com ele. E agora ele vai ter que movimentar. Ele vai estudar o movimento. Então, ele não tem, ele tem descanso, 8 horas, 6 horas, 7 horas, que são os campos peculiares. Mas mesmo assim, aonde você for, você é um colégio público. Aonde você for, você é um slogan. Você esses tijolos aí, nos campos de intercâmbios braçais, canais de sódio, canais de potássio. Ou seja, você é um texto. Texto com texto. Testosterona em destaque, não só como homens e mulheres. Por isso que a pesquisa nos levar. Esses campos sindicais que relacionam o corpo, o tempo, a necessidade e o meio de invariáveis ligados às formas e coisas. Esse processo bioquímico. O emagrecimento, em questões disso, temos que ter esse campo analítico de endomorfo, mesomorfo. Eu estava até mostrando alguns livros aqui, as diferenças, né? O corpo normal, o corpo acima do peso e outros termos, abaixo do peso também, são fatores que nós temos que saber falar. Muitas vezes
pode prejudicar as pessoas em questão disso, criteriosas.